pessoal, aqui quem fala é Diego Fernandes, esse é o canal Psique em Xeque. Antes de nós abordarmos o assunto de hoje, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, que você ative os sininhos de notificações para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo você seja avisado. E também pedir a você que deixe aí seus comentários, seus pontos de vista, suas contraposições e sugestões para temas aqui do conteúdo que você quer encontrar aqui em nosso canal. Outro detalhe é que eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui, fixado o link para um outro canal que eu tenho que se chama Política no Divã. Peço a todos vocês que possam compartilhar ao máximo de pessoas possível, tanto os conteúdos desse canal quanto do outro, para que assim nós possamos crescer. Eu peço a você que eu preciso de chegar a 1000 inscritos. Eu tenho 170 e poucos, menos de 200 ainda. Então eu peço a você que me ajude, compartilhe isso com o máximo de pessoas que você conhece, porque eu preciso atingir aí ao total de 1000 inscritos e de 4000 horas assistidas aqui no YouTube. Então peço a ajuda de cada um de vocês que ouvirem e verem esse vídeo para me ajudar a alcançar essa marca aí, tanto nesse canal aqui, Psique em Xeque, quanto no outro canal, Política no Divã. Vai estar tanto aqui no primeiro comentário como no card aqui em cima, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao assunto de hoje, do que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre os processos de subjetivação e a noção de sujeito dentro das concepções de psicologia. É lógico que aqui eu não vou querer abordar e querer aqui esgotar esse assunto, porque seria praticamente impossível dentro de um vídeo aqui do YouTube conseguir fazer essa façanha, atingir essa façanha. Contudo, eu gostaria aqui hoje de falar com você da necessidade de compreender isto dentro da psicologia. Para se ter... Vamos partir aqui da noção de subjetividade ou de subjetivação, como você preferir. A ideia de subjetivação, né, é algo que parte do pressuposto daquilo que é subjetivo, ou seja, de como eu apreendo os dados da realidade ou os dados das minhas interações sociais, biológicas, linguísticas, artísticas, de tudo quanto eu apreendo e de todos os efeitos que isso tem sobre mim e de como que eu vou me constituindo enquanto sujeito com esta interação. Na modernidade, naquela época do iluminismo, né, da renascença e tal, a ideia de sujeito, né, foi assim transcrita, foi marcada pela ideia do racionalismo, pela ideia que vem de Descartes, de Kant, do sujeito racional, da razão. Então foi marcado muito com positivismo, termo aí que foi transportado, né, para as ciências sociais, pelo sociólogo Augusto Comte, e transposto também dentro da filosofia, o que atingiu todas as ciências praticamente da área de humanas, né, e todas as ciências como um todo, a ideia de positivismo, de cientificismo, né, e aonde esse homem, ou a concepção de sujeito, de se tornar sujeito, de se tornar homem, né, nessa condição de sujeito, ela era, vamos assim dizer, vinculada a uma questão de essência. Então a palavra essência tem que aparecer porque era a ideia de uma unificação, de uma unidade, que o sujeito era unificado, ele era oriundo, advindo desse processo, né, da razão. Ou seja, era possível então encontrar-se o mesmo sujeito em uma época e em outra época, porque partia-se do pressuposto de poder aferir e de constatar e provar pelos métodos científicos que aquela pessoa era um sujeito. Então falava-se muito da questão, por exemplo, na filosofia, de natureza humana, né? Isso aí na modernidade. Só que vieram alguns filósofos a posteriori, né, do que Kant, Descartes, David Hume,
Enfim, filósofos que vieram depois chegaram e falaram assim: o sujeito não é algo parado, fixo, não é algo imóvel, não é algo inconstante, mas muito pelo contrário. O sujeito, ele se dá no dado dessa interação, dessa relação com o meio, com o social, aonde esse sujeito ou onde essa pessoa se encontra, esse indivíduo se encontra, não é? Então, essa é a questão de diferença. Antes se tinha uma ideia de um sujeito unificado, universal, de uma essência, de uma natureza humana. Na pós-modernidade, esses pensadores como Deleuze, Guattari, Derrida, como eu já citei, Michel Foucault, eles vão dizer que vai existir um sujeito no dado, no processo. Ou seja, que esse sujeito ele é volátil, ele não é fixo. É algo que vai se construindo ao longo da história da pessoa. E não é algo que está dado antecipadamente. Com isso podemos entender da seguinte maneira. Você não pode olhar para uma determinada pessoa e estabelecer que aquela pessoa é daquele jeito e ponto final. Porque, por exemplo, utilizando o pensamento de Foucault, ele ia dizer o seguinte: não, o sujeito ele foi construído, ele era produzido em determinada época, em determinado período, para determinado objetivo. Então, a cada evento histórico, sócio-histórico que ocorre, a pessoa é constituída junto a esse evento sócio-histórico, percebe? É diferente de existir, por exemplo, nasceu, já tem uma essência ali e dali você já pode constatar que tipo de sujeito é aquele que ali está. Ele está dizendo não, o sujeito, ou estes pensadores pós-modernos dizem não, eles são voláteis, há uma volatilidade, há uma movimentação, por isso chegamos à concepção de processo. Processo é algo que está em andamento, é algo que está acontecendo. Então você coloca aí, você bota ação nisso aí, você coloca uma movimentação e não algo estanque, parado e dado a prioristicamente pelos métodos científicos, pelos métodos positivistas, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de qual acepção eu acho melhor, tá? Mas, enfim, só estou trazendo para você o que são, muito aqui de forma bem simplificada, né? De forma, assim, bem simplória, o que se trata isso, desse processo de subjetivação. E com isso, aonde eu quero chegar? A você que é estudante de psicologia, ou até mesmo um professor de psicologia, eu acho de uma extrema relevância todos os alunos que entram numa graduação compreenderem de que tipo as concepções teóricas, né, da psicologia entendem o sujeito, ou pelo menos como as pessoas venham se tornar sujeito, correto? Com isso eu vou dizer em outros termos. Como que a psicanálise entende que um ser humano se torna sujeito? Lacan vai dizer lá do sujeito, por exemplo, do inconsciente. Como que a psicologia social entende como as pessoas se tornam sujeitos? Ou seja, nesta interação com o social, acontece ali nessa interação. Então é disso que eu estou querendo falar, né? De como a terapia cognitivo-comportamental entende como uma pessoa se torna sujeito. Como que a análise experimental do comportamento entende como uma pessoa se torna sujeito. Isso todo aluno de graduação da psicologia precisa entender. Porque quando ele for atuar na determinada área que for de melhor escolha para ele, que se adequar mais à cosmovisão dele, quer seja na psicanálise, na terapia cognitivo-comportamental, na análise experimental do comportamento, enfim, qualquer que seja a concepção teórica que essa pessoa escolha, ele precisa entender como esta teoria entende
como as pessoas se tornam sujeitos, de como essas pessoas são constituídas, ou seja, de como essas pessoas apreendem os dados e ali eles ou elas, né, se transformam em sujeito junto àqueles dados apreendidos a partir das suas interações, de suas experiências, de suas vivências e de seus conhecimentos adquiridos. Então, eu gostaria de, nesse vídeo, ser bastante objetivo, de dizer a você que essa questão da subjetividade ser tida como algo estanque, parado, fixo, dado a priori, que você já se antecipa a entender que tipo de sujeito que ali está. Há um título de exemplo, o sujeito da psicanálise, por exemplo, que é mais estruturalista, né? Tem aí depois os psicanalistas que trabalham com a ideia de pós-estruturalismo, né? Porque estava lá vinculado, por exemplo, a Lévi-Strauss, que Lacan trabalhou, e o próprio Lacan, enfim, né? Nessa ideia de estruturalismo, lá no caso da linguística, né? Na estrutura da linguagem, enfim. Mas aí vem esses teóricos a posteriori, na pós-modernidade, que vêm aí inauguram essa nova acepção de pensar o sujeito não como este algo dado a priori, mas que acontece naquele dado momento histórico ou sócio-histórico, sociocultural, a qual ele está inserido. Na interação é que esse sujeito surge, percebe? Mas esse sujeito se dá ali na transformação contínua, na processualidade do dado, dos acontecimentos e do determinado período histórico a qual ele faz parte ou ela faz parte. Eu espero que você tenha entendido essa questão e de como você, que é estudante da graduação de psicologia, ou até mesmo de pós-graduação, enfim, né, se você não se ocupou desse tipo de pensamento ainda, é um pensamento fundamental para um psicólogo, para um estudante de psicologia, para um professor, claro, de psicologia, é um dado fundamental, porque só a partir daí, na sua conduta profissional, você compreenderá de que tipo de ser humano, de que tipo de sujeito que você está ali lidando. Que tipo de pessoa é aquela que você está lidando? Você acredita que esta pessoa tem essa volatilidade de modificação subjetiva constante, que se dá no dado e no processo? Ou você acredita numa essência humana, que esta pessoa pode, esse sujeito se dá a priori, que você já apreende ele quando se antecipa a chegar e abordá-lo daquela maneira? Então eu espero que tenha aqui, pelo menos iniciado essa discussão. Eu não quero, como eu disse no início, não é para esgotar, mas apenas para começar. Eu vou até colocar este vídeo como um vídeo introdutório sobre o processo de subjetivação e concepção de sujeito em psicologia. Apenas uma introdução para que você aí comece a tatear, né, nessa perspectiva, nessa teoria, ou nestas teorias, porque são diversas, nesses autores, alguns aqui até citei o nome, mas tem muitos outros. González Rey, por exemplo, é um especialista nesta área de subjetividade, de sujeito, né? Enfim, tem vários outros. Então, eu espero que você, aqui, eu tenha ajudado você a chegar de um caminho para que você procure aí as ferramentas adequadas dentro dos teóricos adequados para se compreender as concepções de sujeito que você vai trabalhar aí na perspectiva teórica que você escolheu como psicólogo ou psicóloga, tá bom? Mais uma vez, peço a você que se inscreva no canal, que você ative os sininhos de notificação, que você deixe o seu comentário, o seu like e que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Eu preciso da sua ajuda para fazer esse canal crescer, para chegar a 1000 inscritos, para chegar a 4000 horas e também ao outro canal que eu já falei, vai dar aí no primeiro comentário, o Política no Divã, porque preciso crescê-lo também, preciso chegar lá a 1000 inscritos e a 4000 horas, tá bom? No mais, esse era o vídeo de hoje, esse é o assunto de hoje, e depois eu vou abordar com mais profundidade, talvez,
cada uma das teorias da psicologia social, a psicanálise, dentre outras, da concepção de sujeito, tá bom? Deixe aí as suas impressões, seus comentários, diga se vocês querem que seja feito um vídeo dessa maneira e até o seu próximo Psique em Cheque.